Bom dia. Hoje nós vamos falar sobre os geradores de força eletromotriz e também sobre os receptores ou geradores de força contra eletromotriz. Vamos começar pelo primeiro tipo, né? O que seriam geradores de força eletromotriz? São agentes que realizam trabalho sobre as cargas elétricas que passam sobre eles, aumentando a energia potencial dessas cargas. Então, exemplos, né, de geradores de força eletromotriz, a gente tem as baterias, dínamo, termopilha, bateria solar, etc. Então, quando a carga elétrica num circuito atravessa a bateria, essas cargas ganham energia potencial elétrica nesse processo, né? Então, a bateria, o gerador de força eletromotriz, ele vai dar energia potencial elétrica para essas cargas, e é essa energia potencial elétrica que vai interessar para o circuito, né? Porque ela vai ser convertida em outras formas de energia. A gente define matematicamente o conceito de força eletromotriz, e a gente vai usar esse símbolo aqui, ó, o epsilon, como o trabalho. Vamos pensar na bateria para simplificar, né? Então, quando uma carga Q atravessa a bateria, essa bateria realiza um trabalho sobre essas cargas. Se você divide o trabalho que a bateria realizou sobre essa carga aqui pelo valor da carga Q, então você atravessa uma carga aqui na bateria. Então, se você divide o trabalho que a bateria executa sobre essa carga aqui, dividido pela carga Q, então é um trabalho por unidade de carga, né? Isso é o conceito de força eletromotriz. E a unidade dela, trabalho é energia, né? A unidade de energia, então é joule, carga, coulomb, joule por coulomb, é o nosso conhecido unidade volt. Esse conceito, ele é bem parecido, de força eletromotriz, ele é bem parecido com o conceito de diferença de potencial ou tensão elétrica. E a gente vai representar num circuito, tá? Por essa notação aqui, ó, que vocês estão vendo na figura. Então é bem parecido com o que a gente já utilizava para representar uma diferença de potencial no circuito. Então tá aqui. Quando o gerador, essa definição, gente, eu não sei se vocês lembram a definição de diferença de potencial elétrico. A diferença de potencial elétrico era uma definição bem parecida. A diferença de potencial elétrico entre um ponto e outro era definido como a diferença de energia potencial elétrica. Imagina uma carga Q indo de um ponto a outro. Então você pegava a diferença de energia potencial elétrica dessa carga entre esses dois pontos e dividia pelo valor da carga. Então a diferença de potencial também era um conceito relacionado à energia por unidade de carga. Aqui na força eletromotriz o conceito é o trabalho. Só que na mecânica a gente sabe que quando alguém faz um trabalho sobre o outro, a gente está falando de uma transferência de energia, né? Quem realiza o trabalho está transferindo energia para o outro que está sofrendo a ação daquele trabalho. Então, o gerador de força eletromotriz, ao realizar um trabalho sobre essa carga, quando a carga atravessa a bateria, por exemplo, esse gerador está dando energia potencial elétrica para essa carga. Então, o conceito de força eletromotriz é bem parecido com o de diferença de potencial. Se a gente estiver falando de um gerador ideal, ou seja, uma bateria com resistência interna nula, aí os dois conceitos serão iguais. A gente pode dizer que se o gerador for um gerador ideal, ou seja, você pode considerar que nessa bateria a resistência interna da bateria é desprezível, né? A gente vai coincidir os dois conceitos. A gente vai dizer que a diferença de potencial entre os extremos da bateria, a diferença de potencial que essa bateria vai fornecer para o circuito, né, vai ser igual à força eletromotriz. Por que que isso acontece? Porque se não tem resistência interna, o trabalho que a bateria realiza sobre as cargas vai ser igual à energia potencial que essa carga vai ganhar nesse processo. Então os dois conceitos coincidem, né? Nesse circuito aqui também eu desenhei uma resistência, né? E um motor que a gente vai falar daqui a pouco. Agora, e se o gerador de força eletromotriz for um gerador real, né? Não ideal? Ou seja,
se a resistência interna da bateria não for nula, né, como é o caso real, né, na prática. Então a gente vai representar esse gerador pelo mesmo símbolo, né, aquele símbolo aqui com a força eletromotriz aqui, e a gente vai acrescentar aqui uma resistência pequenininha, que a gente vai chamar de Rzinho, para não confundir com o Rzão que a gente já utiliza para as resistências tradicionais do circuito, né? Então, uma bateria real, por exemplo, a gente vai representar pela força eletromotriz em conjunto com uma resistência pequenininha. E aí, a diferença de potencial que a bateria fornece para o circuito não mais será igual à força eletromotriz. Por quê? Porque agora a própria bateria tem uma resistência interna. E a gente sabe que quando tem uma corrente e passando por uma resistência, existe uma queda de potencial igual a RI, né? Vocês lembram lá? V igual a RI. Então, passou uma corrente numa resistência, ocorre ali uma queda de potencial, que vai ser RI. Então, a diferença de potencial que uma bateria, que um gerador de força eletromotriz real vai fornecer para o circuito, será a força eletromotriz da bateria, ou seja, que está relacionada àquele trabalho, né? A energia potencial por unidade de carga que a bateria fornece para essa carga que está passando, descontado menos RI, que é a própria queda de potencial que vai acontecer na resistência interna da bateria. Então é como se a bateria desce, quando você pensa numa carga atravessando a bateria, então é como se a bateria desse uma energia por unidade de carga para essa carga que está atravessando, isso é a força eletromotriz, mas ao mesmo tempo a bateria consumisse parte dessa energia por unidade de carga, que é o RI, Rzinho I, né? Então a bateria dá, então tem aqui um ganho de energia potencial por unidade de carga, que é o epsilon, a força eletromotriz, e ao mesmo tempo uma queda, que a própria bateria provoca uma queda devido à sua resistência interna. Então a diferença de potencial num gerador real vai ser a força eletromotriz menos RI. Para facilitar a vida de vocês, se tiver que trabalhar com isso num exercício, você pode considerar que essa resistência aqui, embora ela esteja dentro da bateria, né, é uma resistência interna, mas você pode, para efeitos matemáticos, na equação de circuito, você pode simplesmente considerar que essa resistência Rzinho é mais uma resistência aqui em série, né, nesse circuito, e você pode considerar a força eletromotriz como se fosse a diferença de potencial aqui, e aí você acrescenta essa resistência interna dentro do seu circuito aqui, como se fosse uma resistênciazinha a mais no meio do circuito, tá? Então não vai ter muito problema contar isso não. Vamos agora falar do gerador de força contra-eletromotriz. Ele faz o processo inverso do gerador de força. Então, ó, isso aqui é um gerador de força eletromotriz, que são as baterias, né? E agora eu estou falando do gerador de força contra-eletromotriz, que são os receptores. Por exemplo, o motor. Então, o que é isso? Ao contrário do gerador de força eletromotriz, um gerador de força contra-eletromotriz retira energia das cargas elétricas, transformando-a em outro tipo de energia, exceto térmica, porque o dispositivo que pega a energia potencial elétrica das cargas e converte essa energia em energia térmica são os resistores, né? Nós já estudamos. Então a gente está falando agora de outros tipos de energia. Então o motor, por exemplo, quando a corrente passa pelo motor, o motor vai retirar a energia potencial elétrica essa energia potencial elétrica das cargas vai ser convertida no frigir dos ovos, no caso do motor, em energia mecânica. Então é isso, né? A gente vai representar também aqui, ó. Assim como eu tenho um conceito de força eletromotriz para o gerador de força eletromotriz, eu vou ter o conceito de força contra-eletromotriz no caso do motor. A gente vai representar por um epsilon linha, para não confundir com o epsilon do gerador de força eletromotriz, né? Então na bateria a gente vai usar o epsilon, e para o contra-eletromotriz, né, no caso aqui o motor, a gente vai usar epsilon linha. E assim como a bateria tem uma resistência interna que a gente chama de Rzinho,
O gerador de força contra-eletromotriz, por exemplo, o motor, ele em geral também vai ter uma resistência interna, que a gente vai chamar aqui de Rzinho linha, para não confundir. Então a gente vai usar o linha para falar de gerador de força contra-eletromotriz e sem a linha quando a gente estiver falando da bateria. Então aqui está o motor, a gente vai representar num circuito de forma muito parecida com o que a gente fez com a bateria. Então a resistência interna é R'A mesma coisa. Agora reparem que o gerador de força contra-eletromotriz ele está invertido em relação à bateria. Então olha só, aqui na bateria, vamos acompanhar o sentido da corrente. Ó. Aqui na bateria eu estou indo do menor para o maior. Então quando a corrente passa aqui na bateria, a gente tem um ganho de energia potencial elétrica. A carga ganha energia potencial elétrica, do menor para o maior potencial. Vamos continuar a corrente aqui, ó. Chegou no motor, ó. Aqui é o contrário. Aqui eu estou indo do maior para o menor. Quando eu atravesso aqui, eu estou indo de um potencial maior para um potencial menor. Então aqui a carga elétrica perde energia potencial elétrica. E claro, porque o motor vai fazer o quê? Ele vai consumir a energia. Ele vai pegar essa energia potencial elétrica das cargas e transformar isso em energia mecânica, no caso do motor, por exemplo. Então tem essa diferença aqui. Então vamos recapitular então, né? Bateria. As cargas, ao passar pela bateria, né? As cargas recebem energia elétrica. No caso de uma bateria química, por exemplo, a gente tem uma conversão de energia química em energia potencial elétrica. Só que dentro da bateria, se a bateria tem uma resistência interna, ao mesmo tempo que essas cargas ganham energia potencial elétrica, elas também vão perder parte dessa energia na resistência interna, por calor, né? Dissipação de energia. No motor, acontece um processo contrário, né? Quando a corrente passa pelo motor, as cargas elétricas perdem energia potencial elétrica. Então, essa energia potencial elétrica ela é convertida em energia mecânica. E também perde parte da energia na resistência interna, energia térmica. Então veja bem, essa energia térmica que é perdida no motor, o motor vai esquentar um pouco, isso não é a função do motor, mas não tem muito jeito, né? Acaba que vai ter ali. E a bateria interna também, o ideal seria ela não ter essa resistência interna, mas também não tem muito jeito, a bateria acaba tendo uma resistência interna, vai dar energia para a carga, mas uma parte vai acabar sendo perdida dentro da própria bateria. E na resistência tradicional, que vocês já estão acostumados, né? As cargas perdem energia ao passar por um resistor, a carga perde energia potencial elétrica e essa energia é convertida em calor. Vamos analisar um circuito aqui para ver como é que a gente vai tratar isso agora num circuito que tem um gerador de força eletromotriz, uma bateria, por exemplo, com força eletromotriz E e com resistência interna Rzinho. Eu botei aqui uma resistência tradicional no circuito e também botei aqui um motor, cuja força contra-eletromotriz é Epsilon', e esse motor também tem uma resistência interna que eu vou chamar de Rzinho'. Então vamos analisar o que está acontecendo aqui. Ó. Primeiro vamos ver qual é a diferença de potencial nos extremos da bateria. Então nos extremos da bateria, eu vou pegar aqui, ó. Ao atravessar a bateria aqui, eu tenho um ganho de diferença de potencial de epsilon, mais epsilon. Eu vou botar os sinais aqui para a gente interpretar fisicamente o que está acontecendo, né? Então, vamos imaginar a corrente aqui, ó. A corrente atravessa a bateria. Então, eu tenho um ganho de epsilon. Lembrando que força eletromotriz tem a ver com trabalho por unidade de carga, né? Então, a gente tem aqui a bateria fazendo um trabalho sobre as cargas. Então, dando energia para essas cargas, né? Então, por isso tem um mais aqui, ó. Então, eu tenho aqui, ó, uma diferença de potencial mais epsilon, só que ao mesmo tempo, dentro da bateria, tem uma resistência interna. Então, ao mesmo tempo, tem uma quedazinha aqui, Rzinho I. Então, a diferença de potencial nos extremos da bateria vai ser mais a força eletromotriz da bateria, menos o que a própria bateria acabou
provocando de queda ali, menos Rzinho I. Isso na bateria. Vamos agora para a resistência R. Aí é o tradicional. A corrente passa por uma resistência, no sentido da corrente convencional aqui, né? O potencial, a diferença de potencial, o potencial cai, né? Então eu tenho uma queda de potencial, por isso que eu botei um menos aqui, para lembrar que é uma queda, né? Rzão I. E no motor? No motor vai acontecer o seguinte. Agora o motor, a força contra-eletromotriz, tem que lembrar que o contra-eletromotriz, o motor, consome energia. Então, e diferença de potencial tem a ver com diferença de energia potencial por unidade de carga. Então, se o motor consome energia, ele vai provocar uma queda. Então, aqui vai ser menos a força contra a eletromotriz, ε', ou seja, isso aqui tem a ver com a quantidade de energia por carga que o motor está consumindo, né? Essa vai ser a energia que vai virar energia mecânica no motor, né? Por unidade de carga. E ao mesmo tempo eu tenho mais uma queda aqui no motor, porque o motor tem uma resistência interna R', então eu também vou ter aqui menos R'. Então no motor acontecem duas quedas de diferença de potencial. Aquela ligada à força contra-eletromotriz, né, que tem a ver com a funcionalidade, com a função do motor, né, e também a queda devido à resistência interna do motor. Então, analisando as diferenças potenciais em cada elemento aqui, vai ser isso. Como é que eu posso montar a equação do circuito? A gente pode começar aqui num ponto qualquer, vamos começar aqui, ó, na parte no potencial menor da bateria, e vamos fechar um caminho aqui, fechar o ciclo. E aí a gente sabe que quando a gente fecha o ciclo e volta para o mesmo ponto, a gente volta para o mesmo potencial. Então eu vou fazer um caminho fechado nesse circuito e vou somar as variações de potencial que vão acontecendo aqui. E a soma de todas as variações, quando eu volto para o mesmo ponto, tem que ser zero, porque eu voltei para o ponto onde tem o mesmo potencial. Então vamos lá. Opa, pulei aqui, ó. Então começando daqui, ó, eu tenho mais ε, aí eu tenho uma queda de Rzinho I, menos Rzinho I, continuando aqui com a corrente, passou por uma resistência Rzão, então mais uma queda, menos Rzão I, passou pelo motor, lembrando aqui, ó, do maior para o menor, então no motor eu tenho outra queda, menos ε', outra queda devido à resistência interna do motor R', então menos R'I. Isso tudo tem que ser igual a zero. E aí você pode isolar a corrente aqui, não é difícil fazer isso. Vocês podem dar um pause e tentar fazer isso. Você vai chegar que a corrente vai ser, nesse circuito simples de exemplo que eu botei aqui, vai ser a força eletromotriz, E, menos a força contra-eletromotriz, dividido pela soma de todas as resistências, incluindo as resistências internas, tanto na bateria quanto no motor. Então, veja bem, na prática, quando tiver bateria e motor, se esses caras têm resistência interna, você pode considerar na matemática como se essas resistências internas fossem mais outras resistências ali no circuito. Normal, trabalhar com o que vocês já sabem fazer. E aqui, né, lembrando do V igual a RI, né, aqui está a soma das resistências aqui, só que aqui você vai ter a força eletromotriz, só que você tem que descontar a força contra a eletromotriz. Então, bom, aqui eu fiz um exemplo com uma bateria só e um motor só. Se tivesse mais gente aqui nesse circuito, dois motores, e você faria o caminho fechado do mesmo jeito e montaria a equação com calma, você chegaria onde tem que chegar, sem problema. Vamos falar de potência, tá? Então vamos começar na bateria, ó. Então a bateria, eu sei que a diferença de potencial na bateria é a força eletromotriz mais a força eletromotriz menos RI. Potência, gente, no elemento não era V vezes I, P igual a VI. Então a potência na bateria eu vou multiplicar a diferença de potencial por I. Então esse primeiro termo, ó, vai dar força eletromotriz vezes I. Lembrando que potência
energia por segundo, né? Então isso daqui, gente, é quanto de energia por segundo que a bateria está fornecendo para a carga. Então a bateria está dando energia potencial elétrica para essa carga que está passando ali. Então, força eletromotriz vezes I é quanto de energia elétrica por segundo que a bateria dá para a carga. Essa é a função da bateria. Só que quando eu multiplico aqui a diferença de potencial por I, né, eu tenho esse segundo termo. Então, multiplicando por I, eu tenho menos Rzinho I ao quadrado. Então, isso aqui é um outro termo relacionado à bateria que tem a ver com a dissipação de energia que acontece na própria bateria. Então, olha que maluquice. Numa bateria, em termos de potência, eu tenho εI, que é a quantidade de energia potencial elétrica por segundo que a bateria está fornecendo para a carga, que está atravessando ela, menos um termo de potência aqui, que é a própria dissipação de energia que está acontecendo dentro da própria bateria. Então, a bateria por segundo está dando energia para a carga, mas parte dessa energia, né, parte dessa energia aqui, εI, vai acabar sendo gasta dentro da própria bateria, né? A potência, isso aqui a gente pode falar que é a potência total, né? Quer dizer, está ligada à quantidade de energia por segundo que a bateria dá para essa carga. Isso aqui a gente pode chamar de potência dissipada dentro da própria bateria. E uma menos a outra, a gente pode chamar de potência útil, né? Porque no frigir dos ovos, o que vai chegar para o resto do circuito é o que sobrou, né? Então, é o que a bateria deu, menos o que a própria bateria consumiu. Então, é os dois aqui, um menos o outro, que é a potência, a energia por segundo, que vai acabar sendo disponibilizada para o resto do circuito. Então, essas interpretações físicas são importantes. Vamos agora para a resistência. Para a resistência, a gente sabe que a diferença de potencial é menos RI, né? Indo no sentido da corrente aqui, a gente está falando de uma queda de potencial. Então, vou multiplicar aqui potência igual a VI, então dá menos RI ao quadrado, Rzão I ao quadrado. Ou seja, fórmula que vocês já estão acostumados, né? Efeito Joule aqui no resistor. Vamos para o motor. No motor, a gente já viu que a diferença de potencial aqui, né? Seguindo o sentido da corrente, é menos a força contra a eletromotriz, menos Epsilon', menos Rzinho linha I, né? Então, isso aqui é a diferença de potencial no motor. Então, a potência eu vou multiplicar aqui por I. Então, vai dar menos Epsilon', Esse termo, gente, é a quantidade de energia por segundo que o motor está retirando da carga e convertendo em energia mecânica. Então, esse cara aqui é o que interessa para o motor, porque o motor ele quer pegar energia elétrica e converter isso na função que o motor foi feito, né, para executar. Então, esse menos força eletromotriz vezes I é a quantidade de energia que o motor está consumindo dessa carga que está passando por ele. E é essa energia que ele está roubando da carga é que vai acabar virando a energia mecânica que o motor deseja, né? Só que ao mesmo tempo, o outro termo aqui, né, multiplicando por I, também tem uma potência aqui ligada à dissipação ao aquecimento do motor. Então, aqui na potência do motor, eu tenho a potência total, né, dissipada pelo motor. Aqui esse menos, gente, é só para dizer que é uma potência negativa, ou seja, o motor está roubando energia das cargas, tá? Na bateria, o termo é positivo. Esse força eletromotriz vezes I é positivo. Por quê? Porque a bateria está dando energia para a carga. O sinal tem a ver com isso. E nas resistências é negativo, porque a resistência está roubando energia elétrica das cargas e transformando isso em calor. Então, no motor aqui a gente tem a potência total. Se você estiver preocupado, quanto de energia por segundo que o motor consome, você tem que levar em conta os dois termos. Porque o motor vai consumir aquela energia por segundo que vai virar energia mecânica, mais a energia que foi desperdiçada na forma de calor. Então, a potência total é isso. Agora, qual que é a potência útil, né? O que é útil para o motor? É o primeiro termo, porque é essa energia aqui que vai ser, por segundo, né,
que vai ser convertida em energia mecânica. Então a análise é essa. Eu vou deixar para vocês aí uma tarefa de um circuito desse tipo aqui, com valores, para que vocês façam algumas contas, né? E o para casa é esse. Então um abraço a todas e todos. Até a próxima.